Naquele tempo, o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, vós o atirareis ao Nilo, deixareis, porém, viver todas as meninas. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses, mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a com betume e piche, colocou dentro o menino e depô-la à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino ficou parada, a alguma distância, para ver o que lhe havia acontecido. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para banhar-se, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava, e compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó: queres que eu vá entre as mulheres dos hebreus achar uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu para buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse a filha do faraó. Amamenta-o, te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho, e deu-lhe o nome de Moisés, porque, disse ela, eu o salvei das águas. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal da série Era Uma Vez, aquela série que costumeiramente eu pego um conto de fadas e analiso ele sobre a perspectiva cristã, mas hoje eu vou mudar um pouquinho as regras, tá bom? Eu vou pegar um filme de animação que é baseado num livro, porque isso vai acontecer com um pouco mais de frequência aqui no canal, e nesse caso o livro é o Êxodo, da Bíblia, e o filme é O Príncipe do Egito. Se você nunca ouviu falar do Príncipe do Egito, nem na sua escolinha dominical ou na sua catequese durante a sua infância, eu sinto te dizer, mas você teve uma vida muito triste. Eu sinto muito. Esse é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida, e não é porque é uma história bíblica, é porque ele é lindo mesmo, e ele tá facilmente no meu top 5 de melhores animações já produzidas. E caso você não saiba, O Príncipe do Egito foi o primeiro filme a ser produzido pelos estúdios da DreamWorks. É o mesmo estúdio do Shrek, do Espírito Corcel Indomável, do Como Treinar o Seu Dragão e mais outros filmes maravilhosos e também filmes ruins, tipo O Espanta-Tubarões. Eu sei, ele não se parece com um típico filme da DreamWorks, ele se parece muito mais com um filme da concorrente, especialmente porque ele foi lançado nos anos 90, tem uma história épica e uma trilha sonora, em formato de musical, claro que é o filme, mais épica ainda, e ele meio que se encaixa mais na era da renascença da Disney do que em qualquer outra categoria de filmes que a DreamWorks já produziu. E eu vou te contar, era exatamente essa a intenção do Katzenberg quando ele decidiu produzir uma história sobre o Êxodo. O Joseph Katzenberg era um produtor da Disney nos anos 90 e o sonho dele era adaptar a história dos 10 Mandamentos, a história do Moisés, para animação. Só que a Disney já não tinha um histórico muito bom com adaptações de histórias com teor religioso, vide O Corcunda de Notre Dame, né? Apesar de ser, esse filme é lindo, mas ninguém gosta dele. Eu gosto, pelo menos. Enfim, e o Michael Eisner, que era o CEO da Disney na época, disse não. E o Katzenberg falou, beleza, já que você não quer produzir a história que eu quero fazer, eu vou ali fundar outro estúdio de animação e finalmente eu vou fazer o que eu quero. E foi assim que surgiu esse filme no lindo, maravilhoso ano de 1998, o ano que eu nasci, para ser um competidor à altura dos filmes da renascença da Disney, tipo O Rei Leão, A Bela e a Fera, Aladdin e outros. E o resultado dessa façanha toda foi essa lindeza aqui. Um dos filmes mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. Sério, gente, eu acho que se você ficar pausando aleatoriamente esse filme, qualquer frame dele vai virar um quadro que você pode colocar tranquilamente na sala da sua casa. A animação dele é extremamente delicada e feita com muito primor. E a música que acompanha essa animação é uma moldura perfeita para as cenas que são colocadas ali. Falando em música, eu não podia
podia deixar de falar da trilha sonora desse filme, que é absolutamente magnífica. Para compor as letras, eles chamaram o Stephen Schwartz, que já tinha composto letra para Pocahontas, para o Corcunda de Notre Dame, e também fez as letras de Wicked, um musical que rapou todos os tones possíveis no seu ano de estreia. E também, para compor a trilha sonora, eles chamaram ninguém mais, ninguém menos do que o Hans Zimmer, que fez a trilha sonora do Rei Leão e depois todas as trilhas sonoras mais famosas que vocês podem imaginar. Toda a trilha sonora do Príncipe do Egito tem esse tom sagrado, solene, místico, sobrenatural, e também eles misturam um pouco das melodias hebraicas, o que é bem legal no filme, para você conseguir regionalizar ele melhor. Outro ponto alto do filme que merece totalmente o meu dedão positivo é que eles retratam egípcios como sendo pessoas negras, né? Porque caso você não saiba, o Egito fica na África e egípcios naquela época eram negros, né? E é isso. O filme é com certeza um dos maiores espetáculos audiovisuais dos anos 90 e eu queria destacar algumas cenas aqui com vocês. Em especial a cena da abertura, que visualmente ela é linda, mas musicalmente ela é muito mais linda ainda. Ela consegue trazer pra gente essa sensação de dor, de sofrimento, mas também de clamor e de esperança da vinda de um Salvador. Toda essa música vai ecoando ao longo do filme e culmina no final, quando Moisés desce com as tábuas da lei do Monte Sinai, que eu acho sensacional. Melhor forma de começar e terminar o filme. Além disso, a cena da sarça ardente é completamente maravilhosa em te colocar na presença de algo sobrenatural. Nesse caso, o chamado de Deus para com Moisés, que é a coisa mais linda. Tem aqueles tons de roxo que já te direcionam para algo místico. Tem a voz de Deus, que é a mesma voz do Moisés, o que simboliza tipo uma voz interior. É uma coisa linda, maravilhosa. E o jeito que Deus fala com Moisés também, sensacional. Todas as cenas das pragas também são muito interessantes, mas em especial a cena da última praga chama mais atenção pelo tom sério e sublime dela, que eu acho que combina totalmente com a história que está sendo contada. E eu não poderia deixar de falar da maior cena desse filme, que com certeza é a do Mar Vermelho, é a cena que você espera quando se conta a história de Moisés. Desde o momento em que surge a coluna de fogo para impedir os egípcios de alcançarem os hebreus, até o momento em que Moisés taca o bastão dele no chão e abre o mar, é uma coisa estonteante, mas eu acho tão lindo quando eles estão fazendo a passagem e aí aparecem os peixes e é uma coisa linda, gente, sério. Esse filme é lindo, não tem outra palavra para descrever ele. Eu não queria fazer aqui uma análise detalhada do filme do Príncipe do Egito, até porque algumas pessoas já fizeram isso e com certeza elas fizeram melhor do que eu, que no caso são a Mikan e o canal do Tralhas do John. E se vocês quiserem assistir o vídeo deles, eu vou deixar linkado aqui na descrição e também aqui nos cards para vocês assistirem. O meu objetivo aqui, na verdade, é voltar o olhar de vocês para um acontecimento que passa batido para 99,9% dos cristãos: a Páscoa. Ué, Ana, como assim? A Páscoa não é sobre a ressurreição de Jesus, não é a festa mais importante do cristianismo? Como assim ela está passando batido para muitos cristãos? Então, essa foi uma pergunta que eu fiz para os meus crismandos na semana passada, quando eu fui explicar a Semana Santa para eles. E tipo assim, beleza que a Páscoa é a ressurreição de Jesus, mas Jesus já comemorava a Páscoa na época dele, então como que uma pessoa pode comemorar a sua própria ressurreição se ele não ressuscitou ainda? Curioso, não é? Na verdade, a Páscoa é uma festa tipicamente judaica, e o Príncipe do Egito narra a história do surgimento dessa festa, que os judeus chamam de Pessah, a passagem do Senhor. Como a gente pode ver no filme, ou se você é uma pessoa raiz, lê no livro do Êxodo, os hebreus, o povo escolhido de Deus, tinha sido mantido em cativeiro como escravo no Egito durante 400 anos. Eles já não suportavam mais a opressão e o sofrimento que o faraó do Egito impunha sobre eles e eles clamavam a Deus para que os enviasse de volta à terra prometida, que Deus tinha prometido aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, também conhecido como Israel. E
Bom, como Deus não aguenta ver o seu povo escolhido sofrer, ele ouve as suas orações e envia a eles um salvador, que no caso é o Moisés. Como eu li no começo do vídeo, o Moisés foi criado como um egípcio dentro do palácio do faraó, como filho da filha do faraó. Só que ele também se compadecia do seu povo hebreu, porque ele sabia da sua origem, ao contrário do que a gente vê no filme. E aconteceu um caos de que o Moisés acabou matando um egípcio e ele teve que fugir do Egito porque o faraó estava caçando ele. Ele fugiu para bem longe, na terra de Madian, onde ele foi acolhido por um alto sacerdote chamado Jetro, que acabou virando seu sogro. E a vida do Moisés, a partir daí, ficou super tranquila. Ele virou pastor de ovelhas, casou com a Séfora, teve filho e estava tudo bem, até que um dia ele viu uma sarça ardente, que estava chamando o seu nome. Nessa parte, que você pode ler integralmente lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, é a vocação de Moisés. E quando a sarça fala com Moisés, Moisés fica tipo, tá, beleza, você está me enviando, mas quando eu for o faraó, quem eu digo que me enviou? E aí a sarça, Deus, responde: eu sou aquele que sou. E isso é muito tocante pra gente que é cristão, porque Jesus fala muitas vezes no Evangelho a frase eu sou. E esse era um nome que não podia ser falado entre os judeus. Só Deus tinha esse nome de eu sou. Esse era o nome sagrado dele. E é muito legal da gente ver esse paralelo da sarça com Jesus falando no Evangelho: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Convencido então pela fala dura, mas amorosa de Deus, Moisés segue em direção ao Egito para acolher a missão e libertar o seu povo. Ele vai falar com o faraó, mas a cada vez que Moisés tenta falar com o faraó, o coração do faraó vai se endurecendo como pedra. E aí vem as pragas, e a cada praga o coração do faraó se endurece cada vez mais. Mas aí enfim veio a última praga, a praga que iria partir, quebrar o coração do faraó em 1000 pedaços. Deus fala para Moisés que ele iria levar cada um dos primogênitos do Egito, tanto entre os humanos quanto entre os animais. E para que os primogênitos dos hebreus não fossem levados, eles teriam que fazer o seguinte: no 10º dia do mês, os hebreus teriam que escolher um cordeirinho entre os seus, que tinha que ser de 1 ano, macho e sem defeito algum. Esse cordeirinho ia conviver com eles do 10º dia até o 14º dia, que é precisamente numa sexta-feira como essa. E esse cordeiro deveria ser imolado nessa sexta-feira no crepúsculo, ou seja, entre as 3 e as 5 horas da tarde. O cordeiro tinha que alimentar totalmente uma família, não podia haver sobra. E se houvesse, você tinha que chamar uma outra família para comer com você. E ele tinha que ser assado ao fogo. E ele seria comido junto com ervas amargas, pães ázimos, ou seja, pães sem fermento, e vinho doce. O sangue desse cordeiro tinha que ser todo retirado dele. E esse sangue ia ser passado no marco das portas das casas dos hebreus, como sinal de salvação. Os hebreus deveriam comer essa ceia às pressas, com os rins cingidos e cajados nas mãos, pois era a passagem do Senhor. Nessa madrugada, de sexta para o sábado, o anjo do Senhor iria passar e então levar a vida de todos os primogênitos inocentes do Egito, com exceção daqueles que comeram o cordeiro e marcaram as suas casas com o sangue dele. Esses aí seriam salvos. No sábado seguinte, aconteceu o que era previsto e o coração de pedra do faraó, que ia se endurecendo a cada praga, finalmente se quebrou. O faraó então permitiu que todos os hebreus fossem libertos e saíssem das suas casas de volta para o seu lar, Canaã, a terra prometida. Também no Êxodo está escrito que Deus estabeleceu essa festa da passagem como um estatuto perpétuo a ser celebrado para sempre, para que o povo hebreu nunca se esqueça da libertação que Deus deu para eles da opressão do Egito. Todos os anos os judeus celebram a Pêssah desse mesmo jeitinho que Moisés celebrou na primeira Páscoa. Eles se recordam do sangue do cordeiro que os livrou da morte e eles se recordam desse cordeiro imolado para expiação dos pecados deles. Mas veja bem, cordeiros, pães ázimos, vinho, sexta-feira, 3 horas da tarde. Isso não te lembra alguma coisa? Pois é, gente. Não é à toa que Jesus morreu numa sexta-feira de Páscoa, às 3 horas da tarde, no mesmo horário em que os cordeiros estavam sendo imolados no templo
templo e o sangue deles estava sendo espalhado pelo altar. O Evangelho segundo São Marcos narra que da hora sexta até a hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 horas da tarde, fez-se uma grande escuridão sobre a terra, como se fosse noite. Essa era a hora que Jesus estava sendo crucificado. E às 3 horas da tarde, quando Jesus expirou, narrou o evangelista que tinha acontecido um grande tremor de terra. Com esse tremor, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, revelando que a antiga aliança que Deus tinha feito com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e os profetas estava sendo renovada naquele momento da morte de Jesus. O Evangelho segundo São João também deixa isso bem claro, não só pelos eu sous que Jesus fica falando ao longo desse evangelho, mas também quando João Batista, na hora que vai batizar Jesus, aponta para ele e diz: "Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo." O Cristo é o Rei, o Cristo é o sacerdote, o Cristo é a vítima, o Cristo é a nova aliança. O que aconteceu milênios atrás para o mar se abrir era só um pequeno sinal, um foreshadowing do que viria a acontecer naquela cruz, naquela sexta-feira de Páscoa. Como um pai que didaticamente ensina aos seus filhos, Deus foi revelando aos poucos ao seu povo qual era o grande plano de salvação que ele tinha, para que quando chegasse a hora, e essa hora enfim chegou, todos eles compreendessem de fato qual era a passagem que o Senhor faria. Não seria a passagem de um anjo para levar o sangue de primogênitos inocentes, não seria a passagem de um mar vermelho para chegar até a terra prometida, mas seria sim a passagem da vida para a morte e da morte para a vida. O povo de Israel poderia fazer inúmeras ofertas de muitos cordeiros, de todas as suas colheitas, de todos os seus primogênitos, mas nada disso seria suficiente para redimir toda uma nação, quem dirá todo um povo, todo um mundo. E Deus sabe disso. Ele sabe que aquilo que é finito, aquilo que é efêmero, é incapaz de se entregar por algo que é infinito e maior do que o mundo. Por isso, aquele que desceu dos céus, se fez carne e entregou seu sangue por nós. No terceiro dia, os judeus partiram do Egito à terra prometida. No terceiro dia, Jesus venceu a morte, abriu as portas do céu e nos revelou a verdadeira promessa: estar com Deus por toda a eternidade. Bom, meus chuchus, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostam desses paralelos do Antigo com o Novo Testamento, de como Jesus cumpre todas as Escrituras, eu recomendo muito para vocês que, além de assistirem O Príncipe do Egito e também A Paixão de Cristo nessa Semana Santa, vocês leiam esse livro aqui, maravilhoso, do Scott Hahn, que é O Banquete do Cordeiro. Ele faz algumas associações da Paixão de Cristo com o Antigo Testamento, com o Apocalipse e com a Missa, e é incrível. E se você quiser também mais detalhes sobre a Santa Ceia dos judeus e o que ela tem a ver com a Páscoa, com a Paixão de Cristo, eu também recomendo que vocês leiam esse livro aqui, que é O Quarto Cálice, também do Scott Hahn. O Scott Hahn, caso vocês não saibam, é um doutor em Sagrada Escritura, e toda a tese dele é baseada na aliança que Deus tem com o seu povo e como Jesus é o cumprimento dessa aliança, ou seja, maravilhoso, né, gente? E para vocês viverem bem também essa Semana Santa, eu recomendo que vocês também assistam os vídeos que eu já fiz aqui no canal no ano passado. Eu fiz um vídeo para cada celebração da Semana Santa, em especial do Tríduo Pascal. Então, se vocês quiserem assistir, tá aqui em cima nos cards e o link também tá aqui na descrição para vocês poderem ir lá conferir. No mais, meus chuchus, eu queria desejar a todos vocês uma maravilhosa Páscoa, que vocês possam viver cada momento dessa Semana Santa intensamente, porque, assim como diz São Paulo, se com Cristo morremos, com Ele viveremos. A ressurreição de Cristo é o nosso fim. A morte não tem poder sobre nós. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos de livros, contos de fadas, também não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha para fortalecer esse vídeo e ativar o sininho para as notificações. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!